Olá, alunos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa 15ª aula. Nós vamos conversar hoje sobre os desastres naturais. Como eu disse anteriormente para vocês, todo o nosso estudo ao longo da nossa disciplina nos trouxe até aqui, nos deu possibilidade para analisarmos essas situações. Nós estudamos, só para relembrar, os índices de vazios, estudamos sobre a permeabilidade do solo, nós estudamos também sobre a utilização dos testes, a importância de utilizar estes testes na hora de analisar o nosso solo. Nós estudamos também sobre a respeito do cisalhamento do solo. Então nós tivemos e nós temos várias opções e vários pontos de análise para interligar quando o assunto é a respeito dos desastres naturais. Porque para que nós tenhamos, então, possibilidade de analisar os desastres naturais, nós precisamos de uma bagagem técnico e científico para conseguir realizar essa análise da melhor maneira possível. Certo? Como nós podemos já observar na primeira imagem, nós temos ali uma situação de desastre, né? Nós temos ali uma situação onde nós temos vários carros, inclusive aterrados, certo? E o que seria então esse desastre natural? A sua definição. Desastres naturais, pessoal, podem ser classificados como produto do impacto de fenômenos naturais sobre um sistema social, que podem ser causados e causam sérios danos e prejuízos que excedem a capacidade da comunidade ou da sociedade atingida em conviver com aquele impacto. Então, é um impacto gerado que impede que a população que é ali presente, né, que está morando naquela região, possa conseguir conduzir a sua vida normalmente, certo? E qual que é a origem desses impactos dos desastres naturais? A classificação quanto à origem, nós podemos ter os desastres podem ser subdivididos em relação aos naturais ou antropogênicos. O que são esses antropogênicos, né? São os derivados da ação humana. Os desastres naturais são aqueles originados por fenômenos e desequilíbrios da natureza que atuam independente da ação antropogênica, certo? E quais são as ações, então, naturais que independem da ação do homem? Chuvas intensas que provocam as inundações, erosão e escorregamentos, ventos fortes formando vendaval, tornado e furacão. Todos esses citados anteriormente independem da ação do homem. Só que isso não significa que nós, como técnicos, não podemos realizar medidas de maneira a prevenir ou diminuir estes impactos, certo? Os desastres naturais, eles ainda podem ser gerados pela dinâmica interna e externa da Terra. Os decorrentes das dinâmicas internas são terremotos, maremotos, vulcões e tsunamis, certo? Eles são decorrentes da dinâmica interna. Já os fenômenos da dinâmica externa são classificados em tempestades, inundações, escorregamentos, entre outros. As ações de prevenção de riscos urbanos ainda é restrito a uma pequena parcela dos municípios. Então, o assunto que nós conversamos anteriormente sobre os planos e os mapas referentes à análise ali de risco ainda é restrito em território nacional a uma pequena porção desses municípios, que contemplam, então, uma gestão de risco em seus planos de desenvolvimento urbano, certo? Além disso, há uma certa
falta de dados da ocorrência dos desastres naturais do Brasil, a ausência de um banco de dados nacionais consolidado de acesso aos gestores de desenvolvimento urbano. Então, dificulta a compreensão do comportamento desses desastres naturais e, consequentemente, as suas consequências. Vale enfatizar também, ressaltar o quanto é importante respeitar e, além disso, fiscalizar as legislações ambientais vigentes, né? Pois nós temos áreas de preservações ambientais. E essas áreas compreendem as margens dos rios, lagos, as encostas, encostas íngremes, os topos de morros, que são locais que naturalmente são suscetíveis à inundação, suscetíveis ao escorregamento e têm um potencial de se tornarem áreas de risco ao serem então ocupadas. Como eu disse anteriormente, é um problema social, uma vez que as pessoas mais suscetíveis acabam construindo e edificando ali o seu lar em cima dessas encostas, certo? E, consequentemente, todo esse acelerado crescimento da ocupação tem uma consequência, né? Então, esse acelerado crescimento da ocupação em áreas desfavoráveis, sem um suporte necessário, sem um projeto necessário e sem um planejamento do uso e ocupação daquele solo, acaba então influenciando na ocorrência dos acidentes associados a estes processos. Além disso, o movimento de massa é um movimento do solo, rocha ou vegetação, ao longo da vertente no sentido e ação da gravidade. Porém, nós temos, por exemplo, algumas situações que acabam amplificando esse movimento de massa. Um dos exemplos são chuvas em excesso. As chuvas em excessos e, como eu já disse anteriormente, nós temos solos que são mais suscetíveis a chuvas em excessos que podem levar então a nossa edificação ao colapso. E quais são então esses solos? São os solos colapsíveis, que nós conversamos em algumas aulas anteriores. Em situações de solos colapsíveis, por exemplo, a água tem uma amplificação na redução da resistência desse solo e, inclusive, afeta e pode levar ao colapso estrutural do solo. Resumidamente, então, pessoal, para relembrar e fazer uma analogia a algumas aulas anteriores, um escorregamento ele acontece quando a resistência ao cisalhamento do solo, do material, ele já não suporta mais o excesso de carga, certo? Então, acontece o cisalhamento do solo quando ele já não tem um suporte de carregamento. Em outras palavras, no momento em que a força gravitacional vai vencer o atrito interno das partículas, responsável então pela estabilidade da massa de movimento da encosta. Normalmente, a infiltração de massa no maciço de solo, além de ser responsável pelo acréscimo de carga, certo? Amplifica a solicitação do solo e, ao mesmo tempo, diminui o atrito entre as partículas. Então, é um ponto de análise. Nós precisamos estar atento ao tipo de solo e aos riscos que aquela região está suscetível. Além disso, a velocidade da movimentação dessa massa de solo está em função de 3 pontos: da inclinação desta superfície, do escorregamento, a causa inicial desse movimento e a natureza do terreno. Além disso, nós estamos conversando sobre o solo, mas nós temos maciços rochosos que entram em colapso também. Eles acabam se desprendendo da rocha e entrando em colapso. Alguns pedaços, algumas amostras desse solo, eles entram em colapso.
E o que está associado a essa queda? A variação térmica do maciço rochoso. Então, pode atingir uma variação térmica que desprende algumas etapas, algumas regiões desse maciço. A perda da sustentação dos blocos por ação erosiva da água. Então, a água, ao longo dos anos, pode gerar ali uma situação erosiva para este bloco, certo? E alívio de tensões de origem tectônica, vibrações e outras. E quais são os fatores diretamente responsáveis pelo desencadeamento, então, desse movimento dessa massa, né, dessa massa do solo? Nós podemos listar vários, né? A pluviosidade, a erosão, e essa erosão pode ser causada pela ação da água ou do vento, certo? Oscilação dos níveis ali dos lagos, dos lençóis freáticos, chuva intensa, terremoto. Então, como nós podemos observar, esse movimento da massa, inclusive nós temos uma imagem ao lado, pode ser causado por vários fatores. Dessa forma, nós podemos concluir que os principais fatores que colaboram e favorecem a ocorrência dos escorregamentos da nossa encosta estão relacionados de maneira geológica e aspectos climáticos e hidrológicos, além da vegetação e da ação do homem, que pode levar ali ao uso e ocupação de regiões que acarretam então um escorregamento. É uma ação de vários fatores, certo? Claro que a pluviosidade é um impacto, é sem dúvida um importante fator condicionante destes escorregamentos, certo? Já que a pluviosidade é um importante fator, nós podemos utilizar alguns meios para analisar essa pluviosidade. Nós temos o Instituto Nacional de Meteorologia, é uma organização brasileira junto à Organização Meteorológica Mundial, que faz a análise não só do Brasil, mas de toda a América do Sul, conhecido por INMET. Esse banco de dados, ele realiza uma distribuição de dados meteorológicos do Instituto em relação à temperatura, umidade relativa do ar, direção e a velocidade do vento, pressão atmosférica, precipitação e outras variáveis que nós podemos observar no site. Além disso, através de modelos físicos e matemáticos, nós podemos simular o comportamento futuro para prever essas precipitações, porque nós sabemos que a precipitação é um fator que vai desencadear o nosso escorregamento. Então, nós podemos utilizar essa previsão e a tecnologia para analisar, então, quais são as possibilidades, quais são as situações futuras e, com a engenharia, contornar esses desastres naturais, certo? Dessa forma, imagens obtidas por satélites também são ferramentas, como eu já disse, utilizadas na previsão e no monitoramento do tempo, colaborando então, dessa forma, com a previsibilidade da ocorrência dos desastres naturais. As medidas estruturais que estão relacionadas com as obras de engenharia, que em geral demandam investimentos financeiros, nós podemos utilizar para combater, para diminuir esses desastres naturais. São obras de contenção de taludes, por exemplo, tá? Implantação de sistemas de drenagem, já que a água é um ponto de observação, com o sistema de drenagem eu consigo contornar, certo? E a reurbanização das áreas, ou seja, nós precisamos retirar as pessoas que estão vivendo, que estão ali morando em áreas que estão suscetíveis a esse risco. Então é preciso todo um movimento social para reurbanizar. E nós temos medidas que não são estruturais, né? Que estão relacionadas ali com
políticas públicas voltada para o planejamento do uso e ocupação do solo e do gerenciamento, também do zoneamento, planos preventivos da própria defesa civil e também uma educação ambiental, para que as pessoas tenham ciência do risco que elas estão sendo submetidas. Entretanto, nós podemos utilizar outras medidas de prevenção para esses escorregamentos, né? Uma delas é evitar construir nessas encostas íngremes e próximas de cursos de água, não efetuar cortes em encostas sem licença ou consentimento da prefeitura, porque isso pode aumentar a declividade do talude e levar então ao seu processo de cisalhamento, que vai contribuir para a instabilidade do talude. Além disso, nós podemos acompanhar as informações junto aos órgãos municipais, como eu já mostrei para vocês anteriormente. Nós temos vários sites, várias informações que nós podemos analisar, encontrar e estudar a respeito da ocorrência, a previsibilidade desses desastres naturais. Além de cobrar, né, nós como cidadãos, nós podemos cobrar das prefeituras esse estudo, o estudo do solo, além de planos de controle e do monitoramento das áreas de risco. Outro ponto importante está relacionado, então, a não lançar também lixo, né? Tem todo uma conscientização da população. Uma vez que você está lançando lixo ou entulhos nas encostas e drenagens, esses lixos têm a possibilidade de reter essa água da chuva. E ao reter essa água da chuva, vai acrescentar um peso. Então, como nós sabemos, a água da chuva é um grande vilão. Nós precisamos evitar o seu acúmulo, ok? Verificar a estrutura da nossa casa também, dos nossos muros e terrenos. Por quê? Porque as edificações, elas dão sinais da sua ruptura. Então, se você está ali morando, ou conhece alguém que mora, e que essas informações sejam divulgadas para que as pessoas tenham acesso ao observar as fissurações das suas edificações, que aquele talude, aquela área, aquela região está entrando em um processo de colapso, já consegue evitar vários danos à vida, certo? E também acompanhar os boletins meteorológicos e as notícias. Outra informação importante é que a partir dos dados disponibilizados, ter acesso a esses dados da Secretaria Nacional de Proteção e da Defesa Civil, encontrar, observar e analisar esses dados, certo? E também nós podemos ter acesso a um atlas que é disponibilizado no site do governo, que é o Atlas Digital dos Desastres do Brasil. Você tem acesso a essa informação, a essas informações e consegue, inclusive, ter uma educação ambiental voltada para aprender mais sobre os desastres ambientais. Então é isso, pessoal. Muito obrigada a todos por acompanhar a nossa disciplina até o fim. Qualquer dúvida, entre em contato com o seu tutor. Muito obrigada e até mais e bons estudos!